Se você possui o objetivo de aprender a resumir, organizar e analisar os seus dados de forma rápida e dinâmica, esse vídeo é para você. Para que a gente possa aprender sobre tabela dinâmica sem enrolação, vamos imaginar então uma situação fictícia na qual eu preciso analisar a ocorrência de manutenção, tanto preventiva quanto a corretiva, em uma determinada linha de produtos que possua um determinado conjunto de máquinas. Então, nesse pequeno registro de dados, nós temos informações de data de ocorrência de manutenção, informações relacionadas ao mecânico responsável pelo serviço, o tipo de manutenção, se é uma manutenção preventiva, ou seja, aquela que depende de ações planejadas, ou então uma manutenção corretiva, que são ações executadas a partir de uma falha no equipamento. E por fim, nós temos informações da máquina que recebeu o serviço e o custo de cada ação. Nós vamos então compreender o uso da tabela dinâmica a partir dessa situação. Eu também vou incluir dicas para aumentar a produtividade com o Excel também. Ok, vamos lá então. A primeira coisa que precisamos fazer antes de inserir uma tabela dinâmica é garantir que os dados estejam em formato oficial de tabela. E para fazer isso, de forma rápida e prática, basta a gente clicar em qualquer célula que contenha os dados da tabela e apertar a seguinte sequência de teclas: Ctrl, Alt, T. Utilizando esse atalho, essa sequência de teclas, a gente consegue economizar tempo no Excel. Nesse caso, no quadro que foi aberto, nós vamos manter a seleção Minha tabela tem cabeçalhos, afinal a tabela de fato possui cabeçalhos de data, mecânico, tipo de manutenção, máquina e custo. Então eu vou deixar isso informado ao Excel. É interessante também a gente dá um nome para essa tabela e nós fazemos isso no campo nome da tabela, tá? Então vamos mudar esse nome para que a gente possa reconhecê-la posteriormente. Eu vou colocar o nome manutenção. Vocês podem colocar o nome que vocês desejarem. Aqui, pessoal, vocês também podem mudar o estilo da tabela de vocês, conforme vocês desejarem, mudando a cor, né? Ou então, desejando que não haja nenhuma cor na sua tabela, então isso fica a gosto de cada um de vocês. Agora, você deve estar se perguntando qual é o motivo de utilizarmos esse formato oficial de tabela. É simples. Quando precisar inserir ou modificar informações, o Excel irá atualizar de forma automática os dados na nossa tabela dinâmica. Nesse momento, a gente precisa também analisar dois pontos importantes com relação à tabela dinâmica. Primeiramente, a gente não pode ter linhas ou colunas vazias no meio da tabela. E também devemos ter uma única linha de título cabeçalho, né? Então, após todo esse procedimento, na mesma guia que nós já estamos, na guia Design, nós vamos clicar em Resumir com tabela dinâmica. Vejam que nossa tabela foi completamente selecionada. Além disso, você pode optar por criar sua tabela dinâmica em uma nova planilha ou então em uma planilha já existente. No caso, eu vou deixar que o Excel crie uma nova planilha. Então, eu vou clicar em OK e vejam que o Excel vai criar uma nova planilha ao lado da planilha já existente chamada Dados. Como vocês podem observar, essa é a área de trabalho da tabela dinâmica. Vocês podem notar que se vocês clicarem fora da área de trabalho da tabela dinâmica, o quadro de trabalho ele também vai desaparecer. Para que ele apareça novamente, basta clicar na nossa área de trabalho e o campus da tabela dinâmica, que é onde a gente passa a maior parte do tempo trabalhando com a tabela dinâmica, ele volta a aparecer novamente, tá? E se por acaso vocês fecharem esse quadro de campos da tabela dinâmica, por exemplo, eu vou fechar, para que ele retorne novamente, basta a gente clicar na guia Analisar, selecionar a opção Mostrar e clicar em Lista de campos. Notem que campos da tabela dinâmica vão aparecer novamente.
Primeiramente, nós podemos mudar a visualização desses campos, né? Para isso, basta a gente clicar nessa engrenagem e selecionar qualquer uma dessas opções. Eu prefiro a segunda opção, porque acho que os dados ficam mais fáceis de serem trabalhados dessa forma, mas você pode escolher a seu gosto. Agora, nesse primeiro campo, a gente pode ver que os nossos cabeçalhos estão todos aqui. Então, aqui a gente vê a importância, né, dos títulos e cabeçalhos para a nossa tabela dinâmica. Então, vocês podem observar que nós temos o título, né, ou o cabeçalho data, mecânico, tipo de manutenção, máquina, custo. E o que a gente faz com esses campos? Bom, simplesmente a gente vai arrastá-los para cada uma dessas outras áreas ao lado, para filtros, linhas, colunas, valores. E esses campos são adicionados às suas áreas padrão. Por exemplo, valores numéricos, eles são adicionados na área valores. Qual é o valor numérico que nós temos dentre todos esses campos? Entre data, mecânico, tipo de manutenção, máquina, custo. Aqui nós podemos observar que o valor numérico que nós temos é o custo. Então, nós vamos arrastar custo para a área valores. E veja o que aconteceu. O Excel somou o custo de todas as manutenções no período analisado. Vamos conferir se esse valor de 10.750 está correto? Para isso, nós vamos na planilha Dados, novamente, vamos selecionar todos os valores de custo e vamos conferir o seu somatório. Então, a gente pode observar, nesses valores de resumo, que a soma dos valores que nós selecionamos é justamente o valor de 10.750. E se eu desejar outro cálculo, como média, valor máximo ou valor mínimo? Fácil, basta a gente clicar na seta ao lado de soma de custo e clicar em configurações do campo de valor. Veja que temos outras opções além da própria soma, como por exemplo média, valor máximo, valor mínimo. Temos opção também de escolher o desvio padrão. Eu vou então selecionar o valor máximo e vamos ver o que vai acontecer. Agora o Excel me retornou o maior valor gasto com manutenção no período analisado. Essa troca de cálculo também pode ser feita diretamente na célula com o valor trabalhado. Basta a gente clicar com o botão direito do mouse na célula com o valor que a gente está buscando e selecionar configuração do campo de valor. Eu vou trocar, eu vou escolher novamente a soma como cálculo desejado. Outra coisa que a gente pode fazer com o botão direito do mouse é mudar o formato do número. Então, para isso, nós vamos clicar novamente com o botão direito, clicar em formato de número, selecionar a opção moeda, vamos clicar OK e assim os nossos dados são melhor apresentados. Agora, trabalhar apenas com uma soma total do custo é muito pouco. Vamos continuar preenchendo as nossas áreas. Na área coluna, nós adicionamos por padrão data e hora. Então, em campos, vamos selecionar data e arrastar para colunas. Você pode notar que agora o nosso custo ele está distribuído entre os meses de março, abril, maio, junho. Se a gente observar nos nossos dados, eles referem-se exatamente a esses meses. Então, eu sei que no mês de março eu tive um custo para com a manutenção de R$ 2.000, em abril de 6.600, de maio 1.650, de junho 1.000 e se eu somar todos esses valores eu tenho um total de 10.750 de custo nesse período analisado. Aqui você deve ter notado também que foi criado um botão de expansão, é justamente esse mais. Vamos clicar nele e ver o que acontece. Note que agora apareceram dados desagregados de datas. E aqui a gente observa que no mês de março nós tivemos 3 manutenções.
E aqui eu verifico cada data individual, bem como o custo de manutenção para cada uma dessas datas, no caso no dia 3 de março, 19 e 24 de março. E nós podemos fazer isso para os demais meses. Então, eu vou fechar esse botão, vou abrir o próximo do mês de abril e aí eu consigo observar quais foram as ações de manutenção para o período de abril. E essa mesma análise eu posso fazer para os demais meses. Então, eu posso fazer análise de valores desagregados para maio, para junho, e aqui a gente também observa o total geral. Agora eu pretendo fazer uma análise ainda mais detalhada. Portanto, em linhas, eu vou adicionar os dados não numéricos. O primeiro campo que eu vou arrastar é o campo relacionado a máquinas. Veja que agora o Excel criou uma linha com informações para cada uma das máquinas que nós listamos anteriormente. Assim, eu posso analisar, por exemplo, o custo da máquina 1 no mês de março, no mês de abril. Eu posso verificar que em maio e junho não houve ações de manutenção, portanto, nós não tivemos custos de manutenção referente à máquina 1. Eu posso fazer a mesma análise para cada uma das outras máquinas. Nesse momento, o meu conselho é que você brinque com os dados que vocês têm em mãos. Por exemplo, eu vou tirar o campo máquinas de linhas, então é só pegar o campo máquinas, jogar para fora e vou adicionar o campo tipo de manutenção. Agora eu posso observar que, por exemplo, no mês de abril, eu gastei R$ 1.500 com manutenção corretiva, que em abril eu também gastei R$ 4.600 com manutenção preventiva, me gerando um custo total de R$ 6.100 com esses dois tipos de manutenção. Essa mesma análise pode ser feita também para os demais meses. E o que acontece se eu inserir mais informações não numéricas em linhas? Vamos descobrir então. Eu vou arrastar novamente máquina para o campo linhas. Agora eu posso tirar as seguintes conclusões. Veja que interessante. A máquina 1, ela não precisou de manutenção corretiva nos nossos 4 meses de análise, mas passou pela manutenção preventiva, tendo um gasto total geral de R$ 4.800. Observem quanta informação bacana a gente não pode tirar dessa tabela. Um ponto importante para se destacar é que uma tabela dinâmica, a ordem dos campos alteram a visualização da tabela. Vamos então alterar a ordem de máquina e do tipo de manutenção em linhas. Então eu vou arrastar para cima e aí você observa que os dados da nossa tabela também foram alterados. O que então aconteceu aqui? Agora, cada tipo de manutenção está subordinado a cada máquina. Se o tipo de manutenção ele estiver listado primeiro, vamos alterar novamente. Vamos passar tipo de manutenção para cima de máquina. O que aconteceu? Agora são as máquinas que passam a estar subordinadas a cada tipo de manutenção. E aí, qual tipo de visualização você prefere? Aproveitem para vocês poderem fazer alguns testes e verificar qual a melhor visualização para o seu tipo de situação. Um outro ponto importante é que os botões de expansão, de mais ou de menos, eles podem ser excluídos da sua tabela se for de seu interesse. Para isso, vamos na guia Analisar, selecionar a opção Mostrar e desligar os botões de mais ou menos. Veja que agora a gente não possui mais a opção de expansão de valores ou de informações. Como uma última área restante, ainda temos os filtros. Vamos observar como os filtros funcionam nesse caso. Eu vou arrastar no campo mecânico
para filtros. E vejam que agora eu posso filtrar as informações de acordo com os serviços de cada mecânico. Então, eu posso selecionar, por exemplo, apenas os serviços realizados pelo mecânico José, ou pelo mecânico Miguel. E aqui eu verifico quais foram as máquinas que o Miguel realizou os seus serviços de manutenção. Uma outra forma de filtrar informações é adicionando os botões de segmento de dados. Nesse caso, eu vou tirar o campo mecânicos de filtros, então nós vamos clicar e arrastar para fora. Eu vou então clicar em cima de mecânico e com o botão direito do mouse eu vou selecionar a opção adicionar como segmentação de dados. Veja que agora eu tenho uma caixa de seleção múltipla. Se eu clicar em José, automaticamente ele filtra todas as informações de todas as manutenções que o José realizou. Se eu quiser analisar as informações das ações, por exemplo, de José e Miguel simultaneamente, basta eu apertar e segurar Ctrl e selecionar Miguel. Assim, eu consigo ver todas as máquinas que esses dois colaboradores atuaram nesse período. Caso eu queira limpar as seleções de filtro, basta eu clicar no botão Limpar filtro. O interessante é que essa caixa de segmentação de dados, ela pode ser formatada da maneira que eu desejar. Por exemplo, vamos clicar nela e vamos clicar na guia Opções. Em colunas, nós vamos digitar o valor 3. Apertar Enter. E veja que agora as linhas com os nomes de cada um dos mecânicos foram transformadas em colunas. Para finalizar, eu recomendo que de fato vocês brinquem com os campos e as áreas. Só assim você vai poder compreender o efeito de cada mudança. Veja que vocês possuem muitas outras oportunidades de apresentação de dados. Por exemplo, eu vou retirar de coluna os meses e a data. Então, vou selecionar cada um desses itens e jogar para fora dos campos da tabela dinâmica. E eu vou adicionar novamente custo em valores. Porém, agora, o meu interesse é obter valores de custo como uma porcentagem do total geral. Assim, basta selecionar a minha segunda coluna criada, clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção Mostrar valores como e escolher a opção Porcentagem do total geral. Agora eu sei que, por exemplo, a manutenção corretiva representa uma parcela de 35,81% do custo total, que no nosso caso é 10.750, enquanto a manutenção preventiva contribui com 64,19% do custo total. Tenho também mais informações importantes para analisar. Notem que a máquina 1 sozinha contribui com 44,65% do custo total de manutenção, enquanto que a máquina 3, por exemplo, contribui com 8,84% do total. Se você desejar, também pode alterar o cabeçalho. Vamos digitar, por exemplo, aqui em soma do custo, vamos digitar a porcentagem do total geral. Agora, pessoal, nosso primeiro relatório está criado. Vamos apenas nos certificar que a nossa tabela dinâmica será atualizada automaticamente pelo Excel. Portanto, vamos clicar na planilha Dados. Vamos fazer uma pequena simulação. Vamos selecionar a última linha, arrastá-la para baixo
E vamos dizer, então, que no dia 28/6, o mecânico Pedro fez uma manutenção do tipo corretiva, só que agora vamos acrescentar uma nova máquina, máquina 6. Voltemos à planilha da tabela dinâmica, vamos clicar em qualquer célula e com o botão direito do mouse vamos selecionar a opção Atualizar. Observem que a máquina 6, que nós acabamos de criar, apareceu automaticamente na nossa tabela. Então é isso, pessoal, é assim que a gente trabalha com tabela dinâmica. Se você acompanhou essa aula, então você já está preparado para aprender a fazer um painel interativo, onde nós iremos aplicar esses conhecimentos de tabela dinâmica em situações que envolvam o gerenciamento de projetos. Obrigado por assistir a esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sino de notificação para mais vídeos. Até breve!